Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre querendo conhecer um pouco mais cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, o que pensam, suas ações, a atuação parlamentar de cada um deles. No programa de hoje, nosso convidado, o deputado Sandro Regis, do União Brasil. Prazer tê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Prazer participar do programa Direto Legislativo. Estou aqui à sua disposição. E o senhor chega em plena ebulição no cenário político da Bahia. A gente tem a sucessão estadual definindo novos contornos. O grupo político de ACM Neto, do qual o senhor pertence, acaba de receber o apoio do Cidadania. Tem o grupo governista, depois da desistência do senador Jacques Wagner, ainda procurando definir um nome para disputar a sucessão do governo. E agora, mês de março também, janela partidária, onde os políticos em geral costumam pensar se ficam, se mudam de partido. Os que podem ser candidatos, né? Exatamente. Está roubando a cena esse cenário todo ou o senhor ainda tem tempo para legislar, deputado? Esse ano vai ser um ano complicado para casa, né? Porque esse ano político, a gente tem que se dividir entre o parlamento e o interior, nossas atividades políticas até para a reeleição. Mas eu acho que a casa já tem os parlamentares bastante experimentados, parlamentares que já estão acostumados com as eleições, então dá para a gente conciliar da melhor forma possível. Segunda, terça e quarta, se dedicar ao parlamento, à liderança, e quinta, sexta, sábado, domingo, nossa vida no interior. Os temas em discussão na Assembleia acabam sendo muito mais do interesse do Executivo do que do próprio Legislativo. Há, inclusive, uma reclamação recorrente de deputados em geral, no sentido de que poucas iniciativas dos deputados acabam indo a plenário, acabam indo em discussão. O que, na sua avaliação, merece ser discutido agora, mesmo com essa divisão, digamos assim, da atenção dos parlamentares com o cenário político e os interesses da Assembleia? Nesse momento, tudo é mais melindroso, porque quando a gente trata de eleição em outubro, então tudo que é votado aqui se reflete também nas eleições próximas. Então, o que eu vejo que vai continuar, a questão política vai se potencializar mais no plenário, né? E nós vamos ver no dia a dia aí como é que vão se comportar as bancadas, tanto do governo como a bancada da minoria. Mas que assuntos poderiam pautar as discussões hoje? Os assuntos que vão pautar discussões esse ano especificamente não serão os assuntos pautados basicamente pela eleição, né? O governo se defendendo, a oposição mostrando as deficiências do governo, e assim vamos fazer nosso debate político. Mas o senhor, por exemplo, é chamado para discutir essa questão de um represamento de temas de interesse dos deputados que acaba não indo para plenário, não indo para discussão, porque são muitos os projetos de lei, por exemplo, apresentados pelos deputados, sejam eles da oposição, da situação. Por que não ocorre esse espaço também para a discussão dos projetos? Na verdade, a gente tem que ser, eu sou um cara muito justo, muito ponderado com o que eu falo. Essa pandemia nos atrapalhou muito. Nós vimos um ritmo bom de votar projetos dos deputados. Geralmente a gente votava dia de quinta-feira pela manhã, os projetos dos deputados. Mas esses 2 anos de pandemia, com a questão também das sessões semipresenciais, dificultou bastante. Mas isso é histórico, deputado. Nós não conseguimos, eu não estou aqui defendendo o parlamento, mas não conseguimos ajustar, porque só está tendo votação um dia na casa, terça-feira. Quem faz a votação é o presidente, não é os deputados, não é a oposição. Por isso que eu te perguntei, o senhor é chamado para discutir essas questões? O senhor é líder da oposição? A pauta é a prerrogativa do presidente. A gente, no nosso papel no plenário, a gente é de acordo ou não com os projetos que são votados. Mas quem pauta a casa é o presidente. O senhor recentemente defendeu a realização de uma audiência pública para discutir a privatização da Embasa. Tem apoio para a realização dessa audiência eles já pública? Querem, eu
eu vi a pauta de amanhã, eles já querem voltar o projeto novamente para o plenário e, com certeza, a oposição, dentro do regimento que nos cabe, nós iremos fazer o possível para que esse projeto seja postergado sua votação. Até para provocar a sociedade e o próprio parlamento em saber do que está votando. O senhor tem atuado na oposição praticamente desde o início da sua atuação parlamentar? Só tive um mandato no governo. Foi o primeiro mandato, isso quando o senhor se elegeu em 2001, pelo PL, ainda governo Paulo Souto. Quais são suas principais conquistas ao longo desse período? Conquistas no sentido de atender aos interesses dos seus eleitores, deputado. Quando você está na oposição, você faz uma escolha, que não é uma escolha mais fácil, que não é uma escolha de um caminho mais curto. Basicamente, eu que faço política no interior, 90% dos meus votos são nos municípios do interior da Bahia. Não é fácil você ser oposição. Por quê? Ainda mais quando você tem um governo que não cumpre a lei que nós aprovamos na casa, que nossas emendas impositivas. Um governo que comete um grande crime, de não executar o que nós votamos. E é mais difícil, só que a turma que vota comigo, elas sabem da minha convicção do que eu faço política, com o que eu acredito. Então a gente se limita. Claro que nós avançamos com algumas coisas que nós conseguimos liberar, mas eu acho, viu, Jefferson, que a grande conquista do meu mandato é a credibilidade. Eu não estou aqui criticando e nem julgando ninguém. Até porque nós sabemos onde a dor aperta no calo de cada um. Mas eu sou o único deputado em atividade na Assembleia que nunca mudei de lado. Mas o senhor já mudou de partido? Mudei de partido mais porque de uma vez. Não. Mudei de partido porque meu partido foi para o governo e eu entrei com a justa causa para continuar na oposição. O senhor foi Quem eleito... mudou de lado foi meu partido. O senhor foi eleito pelo PL inicialmente, depois PR? Não, PL é a mesma coisa. Quando o PL ou PR aderiu ao governo Jacques Wagner, eu pedi minha justa causa para sair do partido para entrar no Democratas. E agora União Brasil. União Brasil. Por que conta é uma fusão. Da junção, da fusão do Democratas então, com o PSL. Desde que o povo me elegeu como deputado e não elegeu o governador do meu grupo político, eu me mantive onde o povo decidiu que eu esteja, na oposição. E agora, prestes a se tornar situação ou está difícil ainda para esse caminho se sedimentar? Estou falando agora da disputa eleitoral que se desenha para esses próximos meses, possivelmente entre essa polarização, ACM Neto de um lado e o grupo político PT. do governo atual. Eleição a gente só pode definir quando fecha a urna. Mas o que nós sentimos andando pela Bahia, o que nós sentimos conversando com as pessoas, é uma vontade muito grande de mudança. Eu acho que esse projeto que está aí fadigou. Já são 16 anos, teve acerto? Teve. A gente não pode aqui ser hipócrita e dizer que é tudo errado, não. Mas também teve muitos erros. E a população baiana já definiu o que é algo novo. E esse algo novo está sendo bem representado pela pré-candidatura do ACM Neto. Eu acho que nós temos grandes chances robustas e reais de termos Neto governador em 2023. Mas, na sua avaliação, o que falta para sedimentar esse caminho do grupo de ACM ao Palácio de Ondina? Não falta mais nada, trabalhar. A pré-campanha começou, nós estamos levando nossa mensagem para os baianos. No momento certo vão começar os programas eleitorais, na época eleitoral, onde Neto vai poder mostrar tudo o que ele fez em Salvador, da forma que ele recebeu Salvador e da forma que Salvador está hoje. Então, agora eu acho que é questão de tempo, questão de trabalho. Temos que caminhar muito, mas a nossa mensagem está chegando muito bem às pessoas. A receptividade dos baianos à pré-candidatura de ACM Neto, os mais antigos dizem que nunca viu nada igual. O União Brasil, inclusive, é visto como um trunfo de ACM Neto, um capital político de ACM Neto, apesar de que adversários e até aliados considerarem
o partido também como uma derrocada do DEM. Como é que o senhor avalia essa forma de enxergar o novo partido e qual seria o momento certo para a Semineto tirar da manga esse trunfo e mostrar que, de fato, é uma balela essa... Eu vou resumir aqui, o DEM é o maior partido, o União Brasil é o maior partido do Brasil e um dos maiores partidos da América Latina. Então não tem o que se discutir, não tem questionamento sobre isso. Nós somos a maior bancada do Congresso Nacional. Então não tem que se discutir sobre isso. A jogada do União Brasil reforçou muito a política. E o União Brasil chegou justamente para ter esse equilíbrio na política brasileira, onde nós estamos voltados realmente para os projetos importantes para o desenvolvimento do nosso país, de buscar programas, realmente programas sociais, programas econômicos que venham dar um equilíbrio ao Brasil e ao brasileiro. Então, o União Brasil hoje é muito forte. O União Brasil hoje é um divisor de águas dentro de qualquer pauta, seja no Congresso ou no Senado. Então não tem que se discutir muito, não tem que se questionar muito o tamanho da União Brasil e a força do partido. Esse novo grupo político, e aí eu quero incluir o senhor, tem cortejado parlamentares, governistas insatisfeitos com essa situação e oferecido algo em troca desse apoio? Não, jamais. Não, eu acho que não se faz política dessa forma. Nós não pensamos em fazer política no toma lá da cá. Isso não é uma concepção nossa, isso nunca foi discutido entre nossas reuniões partidárias, claro, que é normal essa dança de partidos, né? Essa dança partidária, mas em relação a gente, nada não toma lá da cá. Mas o senhor acredita no interesse de parlamentares da situação, neste momento, insatisfeitos e interessados em migrar para o União Brasil? Eu acho que até o final de março nós teremos muitas surpresas positivas para a União Brasil. Por exemplo? Surpresa. Não, mas sinaliza algo nesse sentido? 100%. Trazendo... E que partidos o senhor acha que podem ser os mais fragilizados nesse momento? Não tem como avaliar isso. É difícil falar? É ou difícil. Não é interessante falar, né, deputado? Eu sei que a família 44, liderada pelo nosso pré-candidato a Semineto, ela vai sair muito maior no final de março do que quando começou o início de março. Isso aí eu posso lhe assegurar. Em nível nacional, União Brasil tem sido alvo da cobiça de diversos pré-candidatos, entre eles o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, alguns da chamada terceira via, como o ex-juiz Sérgio Moro, também a senadora Simone Tebet, o ex-governador de São Paulo, João Dória. Qual caminho União Brasil deve seguir em nível nacional, deputado? Eu acredito, pelo que nós temos conversado aqui no nosso estado, eu acho que o União Brasil ele vai descentralizar essa decisão. Ou seja, em cada estado, a União Brasil vai tomar a sua posição de acompanhar aquele presidente que seus quadros partidários, seus quadros de filiados acharem por conveniência. Então, eu não acredito que a União Brasil tenha uma candidatura verticalizada a presidente. Ou seja, aqui na Bahia pode-se ter uma situação, em Sergipe pode ter outra situação, em São Paulo pode vir ter outra situação. Em nível estadual. Sim. Mas em nível federal, o senhor acha que a União Brasil vai caminhar para qual apoio? Para a gente ter essa situação aqui, não pode ter nível federal uma situação diferente. Mas para o eleitor não é difícil imaginar essa não participação do cenário federal no cenário local, no cenário estadual, porque mesmo que o próprio partido resolva tomar rumos próprios em cada um dos seus estados, vai haver uma relação, mesmo que informal, entre o que estiver acontecendo no nível federal. E aí eu emendo com a seguinte pergunta: que possível candidato poderia provocar menos estrago no União Brasil, candidato à presidência da República, menos estrago no cenário estadual, na corrida ao Palácio do Planalto? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já no Direto do Legislativo, conversando com o deputado Sandro Regis, do União Brasil. É um instante só.
Já estamos de volta, direto do Legislativo, com o deputado Sandro Regis, do União Brasil. Eu falava no bloco passado que, pelo menos na minha avaliação, acho difícil imaginar uma disputa na Bahia que não tenha uma influência do cenário federal. Acho até que o próprio Assemineto admite isso. Nesse cenário, qual possível candidato ao Palácio do Planalto que poderia provocar menos danos na disputa eleitoral do seu grupo político, deputado? Essa avaliação, eu vou ser sincero com você, eu não sei dizer. Porque o que nós estamos focados hoje é na eleição estadual. Nós não vamos nacionalizar a nossa eleição. A nossa eleição será estadualizada. O eleitor vai votar em neto governador. Agora, para presidente, o eleitor vai votar naquele que achar melhor. Então, nós não vamos trazer esse debate nacional para dentro da campanha daqui do Estado. Mas o eleitor vai cobrar esse debate, deputado? Não, acho que não. Acho que não. Por que não? Porque o eleitor sabe diferenciar a eleição de deputado, a eleição de governador, e de presidente e senador. Mas... O eleitor vai ter a liberdade de escolher. Nós não vamos forçar o eleitor a votar em quem queira para presidente. Mas o eleitor sabe que um presidente eleito, seja ele qual for, vai exercer uma certa influência no governo do Estado. Neto foi prefeito com diversos presidentes diferentes. E durante os 8 anos foi o melhor prefeito do Brasil. Pegou uma capital quebrada e hoje Salvador é uma referência no mundo. Então Neto está preparado para administrar a Bahia com qualquer que seja o presidente. Deixa eu inverter a pergunta agora. Qual dos possíveis candidatos que seria mais favorável à atuação do União Brasil aqui na Bahia? Não tem nem favorável nem desfavorável. A nossa preocupação é levar a nossa proposta para os eleitores baianos, para a nossa população. Nós não vamos nacionalizar. O União Brasil tem diversos partidos, imagina você. O União Brasil tem do PRB, que é da base de Bolsonaro. Aqui nós temos o PSDB, que é do Dória. Nós temos o PDT, de Ciro Gomes. Nós temos o próprio União Brasil. Nós temos o PDT, PRB, União Brasil. Nós temos Cidadania agora, que apoia o Neto. Nós temos... São quase 7 partidos. E partidos que vão ter presidentes diferentes. A gente não vai poder impor a esses partidos que estão fazendo esse projeto conosco, que apoiam um presidente só. E deixa eu jogar um pouquinho mais de pimenta também. Como é que o senhor avalia a possibilidade de também ter o PP? Eu te faço essa pergunta porque, por conta dessa mudança no desenho da chapa governista, o vice-governador João Leão se posicionou agora, recentemente, como possível candidato ao Senado e que, caso não tenha esse apoio, pode possivelmente migrar ou sair da base aliada para o grupo político de Assemineto? Se vem, eu não sei. Agora que eu vou receber de braços abertos, eu vou. Agora, essa questão se vai vir ou não vai vir, eu acho que isso foi uma decisão que o governo tomou hoje, né? Eu acho que eles anunciaram a chapa sem combinar com nenhum partido, como eles fazem sempre, né? É o PT, o PT, o PT, o PT, o PT, e depois vem o resto. Então, eu não sei, eu não posso falar pelo eu não posso falar pelo PP, porque na política tudo muda em 20 segundos, né? Mas, você vai me perguntar, o que é que você acha pessoalmente? Eu acho muito bom o apoio do PP. Como foi fundamental o apoio do deputado Marcelo Nilo ao nosso projeto. Agora, se vai vir ou vai deixar de vir, aí só esses 20 minutos de segundo que nós vamos saber. Como é que o senhor está avaliando essas mudanças recentes na composição da chapa governista do atual governo? Eu tenho dito o seguinte, eu não comento time adversário. O que nós temos que ter é o nosso candidato preparado para fazer o debate político com quem quer que seja o candidato do lado de lá. Ponto. Time adversário eu não comento. Eu tenho que me preocupar com o meu time. O senhor fez questão de ressaltar que o grupo está mais preocupado em apresentar suas propostas, não querendo entrar muito nesse mérito de alianças ou desalianças, enfim. Que propostas são essas que devem nortear a campanha do seu grupo político depois?
Está se fazendo o plano de governo, né? Nós temos pessoas, temos o ex-governador Paulo Souto, temos Carreira, temos pessoas muito competentes, tarimbadas, né? Também com muitos também jovens preparados. E no momento certo, o pré-candidato, né, a Semineto, vai mostrar a Bahia e para os baianos o seu plano de governo. Então, tudo tem sua etapa. Nós estamos agora, esse mês agora de março, é o mês da ebulição partidária, né, que tem até o dia 2 de outubro para os partidos se definirem e para os candidatos também, que serão candidatos em outubro na eleição, se definirem qual caminho vai tomar partidariamente. Aí passou isso, vem a composição de chapa. E assim, sucessivamente, o dia a dia vai demonstrar os caminhos que o União Brasil irá tomar. Mas o senhor, como deputado da oposição, certamente vem sendo um crítico contumaz das ações do governo, da gestão pública estadual. Quais áreas, na sua avaliação, são as mais fragilizadas e que devem merecer uma atenção maior nessa campanha? Primeiro, a segurança pública que não existe no Estado, né? Hoje a Bahia é refém dos bandidos. Os homens de bem, nós que temos família, estamos refém dentro de casa e a bandidagem tomou conta do Estado. Seja em Salvador, seja no interior. Você viu domingo passado o que aconteceu no dique do Tororó. Em plena 10, 11 horas da manhã, um arrastão, nego voltando o carro na contramão, de ré, uma loucura. Não tem como não se ter a clareza que o governo do PT perdeu a guerra para a criminalidade. Hoje a Bahia ocupa os piores índices na questão de violência. Cidades com mais homicídios, com mais mortes violentas. Das 13 cidades, nós temos 5 ou 6 mais violentas do Brasil. Ou seja, segurança pública em nosso Estado não existe. Essa é uma crítica recorrente, principalmente de parlamentares da oposição. Mas como resolver? O que se apresenta para resolver a questão da segurança pública no Estado? Estará a sua resposta no plano de governo do nosso pré-candidato a Semineto. Mas o senhor, quando levanta essa questão na própria Assembleia, se limita a apontar os problemas? Primeiro tem que ter um governador que assuma a responsabilidade para seu gabinete, que não é o caso do governo do PT, que transfere sucessivas responsabilidades. Eles usurpam as coisas boas de outras esferas e quando é a sua responsabilidade que não está dando certo, ele transfere essa responsabilidade. Nós temos que ter um governador que puxa esse problema para dentro do seu gabinete, assuma a responsabilidade, encare e enfrente. Assim como fez Ronaldo Caiado em Goiás. Quando o Ronaldo Caiado pegou Goiás, Goiás estava tão quanto violento igual a Bahia. E Ronaldo Caiado tomou uma definição na vida dele, que no estado dele bandido não se cria. Que bandido que quisesse continuar na bandidagem tinha que ir embora de Goiás. E assim o fez. Então tem que ter pulso, tem que ter vontade de resolver. E acima de tudo, nós temos que nos preocupar com as ações realmente efetivas. Não com ações midiáticas e o tempo todo só gastando dinheiro com propaganda. Mas eu queria insistir, deputado, na sua avaliação, que ações efetivas seriam essas? A segurança pública não é minha especialidade. Agora, o que nós temos hoje? Nós temos uma polícia completamente desarmada, desestimulada. Eu estava lendo aqui agora, antes de entrar, a Polícia Civil parece que já vai entrar em greve. Quando você não tem prioridade numa área tão sensível, não tem como dar certo. Então, a primeira ação que tem que se fazer é se dar prioridade à segurança pública. Quais outras áreas o senhor também avalia como mais... Educação. A Bahia, sucessivamente, é o estado que tem a pior avaliação na educação do Brasil. Mas o atual governo, o atual que eu falo, o governo do PT, já não herdou também uma situação muito crítica em relação à educação? 16 anos de poder, 16 anos, os caras tiveram o ministro, tiveram o presidente Lula, presidente Dilma, 16 anos de poder, não tinham capacidade de resolver os problemas de educação da Bahia? Mas não são problemas históricos? 16 anos.
O problema da educação na Bahia não é histórico? 16 anos que eles tiveram oportunidade e não resolveram? Não resolveram porque também não é prioridade, não tem competência para isso. Segurança pública e educação não é prioridade para o PT. E aí eu vou repetir uma pergunta. Não é. Como se resolve a questão da educação na Bahia? Como o Neto resolveu em Salvador. Salvador hoje é uma cidade que também estava, quando o Neto pegou 8 anos atrás, muito mal avaliada na educação. Salvador deu, eu não sei o dado concreto, mas Salvador deu uma melhorada significativa na avaliação da educação, valorizou os profissionais, deu condições aos alunos em sala de aula, investiu na educação. Para você ter uma ideia, em aulas agora remotas, a Bahia também foi o pior estado em aulas remotas do Brasil. A Bahia está num dos últimos lugares do IDEB e o governo alega que já pega o aluno que tem a educação básica por conta do município mal preparado. Ou seja, os municípios, segundo a ótica do governo, têm uma participação muito grande nessa não boa classificação do IDEB. Mas é isso que eu lhe falo. Enquanto não tiver um governador que assuma o problema e fique cheio de mimimi, transferindo as responsabilidades, esse problema não vai terminar. O governador não assume responsabilidade. O governador não chama para si. Aí é o município, é o governo federal, é Cicrano, é Beltrano, e na verdade é o governo do estado. Quem tem o poder da caneta e da decisão, certo ou errada, é o governador que os baianos elegeram, que hoje é o governo PT. O senhor está em seu 5º mandato, não é verdade? 5º mandato. Qual é a sua grande frustração na Assembleia Legislativa? Ter uma Assembleia mais independente. Independente quem seja o governador ou o partido que esteja governando a Bahia. A Assembleia não pode ser um pêndulo do governo estadual. Nós não podemos ser uma secretaria de governo, onde o governador tem projetos que chegam aqui na casa sem sequer ser debatidos nas comissões, no plenário, e entrar como regime de urgência. Eu acho isso um crime contra a independência do parlamento e contra a população. Isso é uma grande falta de respeito. A exemplo desse projeto que o líder do governo insiste da Embasa. Quer votar às escondidas, como o PT sempre faz. O PT quer privatizar a Embasa, mas tem vergonha de dizer isso e quer votar um projeto desse sem ter uma discussão. Isso que não pode acontecer. Qual é a garantia que os eleitores terão caso o seu grupo político assuma o governo do estado, para que não se repita esse modelo de discussão na Assembleia Legislativa? Nós da oposição, que estamos há 16 anos, né, dentro do parlamento, no bloco de oposição, a gente não pode simplesmente assumir o governo, se for assim, à vontade dos baianos, em 2023, e esquecer tudo aquilo que nós defendemos. Quem quer que seja o líder do governo ou o futuro presidente da casa, vai ter que fazer essa discussão aberta com o futuro governador Assemineto. Em dizer que o parlamento tem que ser tratado com respeito. As emendas impositivas têm que ser pagas. Neto pagou todas as emendas impositivas dos vereadores de oposição, inclusive do PT. Criticam tanto o Bolsonaro, Bolsonaro paga todas as emendas impositivas no governo federal. E aqui o governador não paga nem para o governo nem para a oposição. Eu te perguntei qual a sua maior frustração e qual a sua maior satisfação na Assembleia. De poder em um momento desse difícil. Não falo nem Assembleia, mas eu falo na minha vida política parlamentar. Nesse momento difícil, onde a classe política está muito desgastada com a sociedade brasileira, eu poder entrar e sair de qualquer ambiente com a minha cabeça erguida. Eu acho que essa é a minha grande conquista como parlamentar, que teria que ser uma obrigação de todos. Mas, infelizmente, no momento que a política vive hoje, a população com muita pouca paciência para os políticos e para a atividade política, mas, graças a Deus, eu consegui
criar uma marca de muita credibilidade e respeito, seja dos políticos do meu campo ou seja dos políticos adversários. O senhor vai concorrer à reeleição, deputado? Vamos à e reeleição. seja qual for a resposta, por quê? Vamos à reeleição. Porque eu acredito que estou muito confiante na vitória de nosso partido nas urnas. Eu acredito que eu, como deputado estadual, com a experiência que eu tenho agora, como 16 anos de oposição, mais maduro, mais preparado, eu posso ajudar o futuro governador da Bahia, Semineto, a realmente avançar nos problemas sérios que o nosso Estado tem e que vem prejudicando tanto a vida das pessoas, principalmente como segurança e educação. Deputado Sandro Regis, muito obrigado pela Eu que sua agradeço atenção. a oportunidade. Eu deveria ter vindo, mas esse ano com pandemia, agora com esse corre-corre da política, começa nossas agendas ficarem cada vez mais apertadas. Eu já viajo quarta-feira para o Extremo Sul e só retorno no domingo. Na quinta-feira que vem já viajo para Jiquié, para a região de Jiquié, só retorno na segunda. Então, cada vez mais vai ser menos tempo na atividade parlamentar e mais tempo a gente também cuidando de nossa vida no interior, senão não chegamos em outubro e não seguramos a taça. Então, eu que agradeço a oportunidade e dizer que o nosso mandato está à disposição sempre do seu programa e de todos. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.